Oi, gente, boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Passei um tempo aqui sem fazer live. Hoje eu resolvi falar um pouco sobre traumas infantis. Eu coloquei uma caixinha de pergunta e vou tentar responder essas perguntas que vocês me mandaram, certo? Para quem está entrando agora, fala de onde você está falando, a cidade, se é a primeira vez que está aqui. Eu fiz live em março, nunca mais eu tinha feito live. É, E aí eu queria compartilhar com vocês mais um pouquinho do conteúdo. Eu recebo muita gente, muita pergunta sobre os traumas infantis e de uma certa forma de onde acaba desenvolvendo muitas doenças mentais por causa desses traumas infantis. Então é a raiz de problemas que a sociedade vem enfrentando com relação aos transtornos mentais, certo? Uma boa parte vem desses traumas infantis que muitas vezes você não sabe, certo? São vários traumas, tá, gente? Mas eu quero tentar trazer para vocês alguns e, quem sabe, ajudar a te direcionar para, quem sabe, uma terapia, uma ajuda psiquiátrica também, tá bom? Vamos lá, eu teve alguém que já me mandou aqui. Diego Nascimento, tudo bem, Diego? Boa tarde, como é que você tá? Fefe M, boa tarde, Piracicaba, São Paulo, conheço Piracicaba. Renata da Bahia, Darlene de São Paulo, capital, morei aí na capital. Eu formei, a minha faculdade foi na Vila Mariana, eu estudei 5 anos aí na capital. Esté, interior de Minas Gerais. Qual a sua cidade, Esté? Que interior? Porto Cida, Portugal, Vitória da Conquista. Quando eu vou para Sergipe, hoje eu moro no interior de São Paulo e quando eu vou para Sergipe eu passo por Vitória da Conquista, sempre que eu vou de carro. Diego está falando que está tratando alguns traumas infantis, é importante. Lembrando que a abordagem teórica no atendimento psicoterápico, que é a terapia com psicólogo, é importante direcionar para análise. Se for comportamental, TCC, certamente não falha alguns traumas que nas abordagens da psicanálise vão falar, certo? Isso é muito importante na hora, ok? Meu amor entrou aqui também. Um beijo, meu amor. Acabei de mandar uma mensagem para ela que eu não ia almoçar. A Aline também está por aqui. Eu não sabia, minha terapeuta ajuda. Tem muitos psicólogos. Fernanda Patrícia de Monte Carmelo, Minas Gerais. Monte Carmelo eu não conheço, não. Diego de Lagarto, verdade. É da nossa terra, e lagartense. Que bom, Diego. Sergipe manda um abraço. Olha, meu Deus, Sergipe. A Aline também é de Sergipe, também está por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que mandou. Bom, se tiver mais alguém que queira mandar a cidade, manda, eu vejo aqui e falo o seu nome, tá bom? Nos últimos 6 anos, eu pude perceber nos atendimentos psicoterápicos a importância de a gente mapear, entender de onde vem todo aquele sofrimento quando o paciente chega na terapia. E eu comecei a perceber que se eu não fizesse ali um resgate, onde vai descobrindo sobre a mãe, sobre o pai, sobre o ambiente, o espaço físico, a quantidade de irmãos, com quem essa pessoa conviveu, se estava com o pai, se estava com a mãe, se teve afeto, se não teve. Tenho pai e mãe, mas os meus pais não me deram afeto. Então, qualquer ser humano no mundo que teve essa ausência de afeto na infância, a gente chama de privação de afetos. Essa pessoa no futuro ela vai ter algumas dificuldades nos relacionamentos, na carreira profissional. Ela vai ter dificuldade, quem sabe, numa despersonalização, uma personalidade um pouco mais frágil, que pode desenvolver alguns transtornos mentais. Isso vale para qualquer pessoa, seja homem ou seja mulher. Então, quando eu começo a descobrir esses pontos que são as raízes de amargura, de sofrimento, aí a gente consegue analisar melhor, trazer a compreensão, a existência
desse trauma que essa pessoa, que esse paciente vive, que você que está aqui me vendo agora. E quando você não tem esse conhecimento, todas essas lacunas inacessíveis, você acaba deixando num buraco negro e vivendo sua vida na perspectiva desse buraco negro, que certamente é negativo, certo, gente? Estão conseguindo entender? Então, se eu não conheço o que está nesse buraco negro, que são esses traumas infantis, eu vou projetar tudo isso aqui fora. E aí vai estar a minha visão distorcida, a minha audição totalmente distorcida. Eu vou ouvir, vou falar ruim, sem qualidade, sem autenticidade. Muita gente está vivendo com base nisso. Tem gente que está dando murro em ponta de faca porque não conhece o trauma que desenvolveu lá na infância por causa dessa desconstrução, dessa discrepância no relacionamento com o pai e com a mãe. Não tem como você ter uma saúde mental saudável se você não teve um relacionamento saudável com sua mãe e com seu pai. Seja presente, seja ausente, é importante que esses pais desenvolvam essa interação com seus filhos para o futuro essa criança, esse menino, essa menina tá munido de afetos positivos, de limites, não é só a parte positiva não. O pai, por exemplo, ele tem essa característica importante, ele tem esse papel importante nessa construção da personalidade da criança. Eu li um artigo recente falando da importância desse pai para um menino ou para a menina, onde se o pai não tem estrutura, não tem nenhum tipo de conhecimento, e acredito que se ele não entrega nada ali, é porque ele também não recebeu, certo? Aí muita gente fala assim, mas meu pai, a psicologia, a psicanálise, Freud, culpa os pais. A gente não culpa os pais. O seu pai e sua mãe entregou o que eles aprenderam. Então eles não têm culpa. O que eles receberam dos nossos avós, dos seus avós, foi o que os seus avós receberam dos seus bisa. E aí você vai botar a culpa em quem? E aí você tem que pensar que não tem culpado. É uma construção, isso vai passando de geração para geração. E quando você não conhece sobre sua história, não sabe sobre você, infelizmente você vai ter dificuldade de compreender o outro, porque você vai projetar o que você acha que é, com base nesse sofrimento reprimido, nesse abismo, nesse buraco negro. Você vai projetar aqui insegurança, medo, raiva, ausência de perdão, mágoas. Vocês conseguem entender? Quando o ser humano não se conhece, a base dele que sustenta a vida é a infância, foi essa família. A importância de perdoar os nossos pais, a partir de agora, para quem ainda não perdoou. Mas ele fez isso. Ele fez porque ele não recebeu. Que estrutura, que moral, que maturidade tem um pai que não recebeu nada para depositar em você? Ou você entende isso, ou você vai ficar a vida toda com essa mágoa aí, que vai matando você aos pouquinhos. Já foi comprovado cientificamente que a raiva, as mágoas, o ressentimento daquilo que passou, esse passado que fica perambulando, fica muito tempo, você fica ali depositando, canalizando a energia vital no passado, você deixa de viver o agora. Entendeu? E certamente o futuro também é incerto, porque você não consegue. Porque vem a ansiedade, se preocupar com o futuro, com o que vai acontecer. Entende, gente? Então tem momentos da nossa vida que, se você não pegar essas amarras do passado e deixar lá atrás, você vai viver o seu passado. Quantas pessoas aqui que estão assistindo e que ainda vão assistir não está presa no passado? Um passado que teve abuso, um passado que teve, apanhou, teve um abuso físico, um abuso verbal, qualquer tipo, um relacionamento com o pai ou com a mãe muito ruim, uma mãe narcisa. Rodrigo, mas é minha mãe e tal. É sua mãe. E a gente tem que aprender a perdoar. Você não tem a obrigação de conviver com ela. Entende? A partir do momento que você se imune de conhecimento, você vai ter um filtro. Você vai filtrar o que é bom e o que é ruim
para essa mãe ou esse pai que ainda é tóxico, que ainda faz parte da sua vida. Entendeu? É importante a gente cortar esse cordão umbilical em algum momento. Você que pensa que esse cordão umbilical, que é invisível, não atrapalha a sua vida. Atrapalha. Atrapalha porque a perspectiva desse cordão umbilical não é o que você está ouvindo aqui consciente. É o que está reprimido. Tem uma criança aí dentro de você que viveu em algum momento um dia. Não sei se vocês sabem, mas eu uso a psicanálise, eu faço análise de toda queixa, de toda a existência do paciente. Eu utilizo a psicanálise e a psicologia positiva nos meus atendimentos. Aí o que acontece? Eu costumo perguntar assim para o meu paciente: você acredita que nós temos esse inconsciente numa memória ali mais profunda que nós não conseguimos acessá-la? Se o paciente me contrata para ser o psicólogo, né? Eu ser o psicólogo dele, e ele não acredita nisso, eu já começo a falar, ó, então não vai dar certo. Eu sou muito verdadeiro, prático nas terapias, entendeu? Eu tenho que ser mais objetivo. Senão as coisas não acontecem. Tem pessoas que ainda estão tão presa em padrões familiares, de traumas, de comportamento, de crenças, que deixa essa pessoa presa a esse passado. É como se tivesse correntes amarradas nesses tornozelos de cada pessoa e tem uma pedra. Na verdade, eu até falei isso eu atendi hoje e eu falei isso para uma paciente. Tem uma âncora presa nesses tornozelos com uma corrente e essa pessoa não sai do lugar. E se você não procurar o autoconhecimento, a buscar a mapear essas emoções, esses traumas, por que meu pai e minha mãe agiu daquela forma, que personalidade tem na minha mãe, que personalidade tem no meu pai, você vai ficar vivendo numa perspectiva doentia, uma perspectiva de angústias, de ausências de afeto. Por que é uma sociedade que vive buscando afeto no outro? Tem pessoas que vão num parque e não se sente feliz sozinha. Se você não gostar da sua companhia, ver que ela é uma má companhia, você mesma, com a sua própria companhia, você não está fazendo a coisa certa. Entendeu? Você ainda não está se amando. Você ainda não está olhando intrinsecamente, que é de dentro, a sua existência, que é, no caso, uma autovalorização. Tem gente que aceita migalhas, aceita qualquer coisa, qualquer tipo de relacionamento. Por quê? Porque está condicionada desde o início, da meninice, a receber o afeto do outro e não construir essa relação consigo mesma. O pai e a mãe, olha que bonitinho, o pai e a mãe têm essa responsabilidade desde que ele tenha munição positiva para depositar isso nos filhos. Se ele não tem paciência, agora cabe a você reparar o dano. Por exemplo, a mim, quando eu descobri um dos traumas infantis, teve rejeição. E essa rejeição me trouxe uma cascata de hemofilia, de emoções, ou uma hemofilia emocional, onde eu prejudiquei a mim mesmo. Que foi quando eu passei um tempo, isso aconteceu um pedaço em Aracaju, um pedaço em São Paulo, onde eu bebia muito, onde eu participei, assim, vivia nas baladas, eu não tinha limite. Eu parecia realmente que eu queria morrer para sanar aquela dor da ausência da rejeição. A ausência desse amor. Rejeição é a ausência de amor. É uma troca, onde a pessoa troca ali a parede por você. Troca por um homem, por alguém, por um outro filho, sei lá, por causa de uma predileção, por exemplo, e você fica sozinho. Entendeu? Então, em todo esse contexto, quando falo de traumas infantis, gente, aprenda. É a raiz de muitos problemas. E se você não buscar esse direcionamento, você vai continuar nesse abismo, sofrendo, buscando afeto no outro com sofrimento internalizado. Então você não vai ter tolerância, você vai ser egoísta, não vai tolerar o outro, não tem empatia. Você acaba olhando só para você porque é involuntário. Eu conheço muita gente que tem
a ferida do abandono, menina é o pai e menino é a mãe, lá na infância, quando tem essa privação de afetos, paternos ou maternos, nessa criança vai gerar esse trauma de abandono afetivo. E essa pessoa no futuro, teve gente que me perguntou na caixinha de pergunta como identificar no adulto esses sintomas de traumas infantis. O abandono afetivo, por exemplo, no menino ou na menina, essa pessoa no futuro, ela desenvolve uma personalidade, é o ego dela. Uma personalidade mais dependente. Então ela se torna dependente emocional, não só de um ser humano, mas de um smartphone, do carro, da cor da parede, do amigo, da amiga, da mãe, do pai, do primo. Ela se torna dependente muito rápido. E quando eu me torno dependente muito rápido, eu me torno vítima. Aí eu entro no vitimismo. Eu acabo não me responsabilizando por ter esse trauma, porque muitas vezes você não sabe. Porque quando você chega na terapia, nós precisamos fazer um trabalho para você sair desse vitimismo. Você não é vítima. Você tem que se responsabilizar. Se você tem um trauma, você vai atrair um relacionamento disfuncional. Dificilmente você vai atrair um relacionamento bom. Aí você vai culpar o outro. Olha isso. Aí traz um roteiro pronto, que o outro é assim, que o outro é assado, que o outro não presta, que o outro não sei o quê. E aí você anula o seu trauma. E aí o seu trauma é positivo. Já viu algum trauma positivo? Não tem trauma. Trauma é trauma. Vai lhe trazer um dano psíquico ou fisiológico, né? Ou físico. Não tem jeito. Entende, gente? Então, quando você está munido de conhecimento sobre você, muitas vezes você vai se deparar com situações que, a ausência desse conhecimento, você entrar num caos, e com a presença desse conhecimento, você vai se respaldar. Inclusive para a sociedade, quando você aprende sobre você, e você fica um pouco mais seletivo, porque você tem um sinalzinho aí que dá um alerta que está vindo uma pessoa disfuncional. Porque já que eu conheço, já que eu estou analisando, eu estou aprendendo com, sei lá, com um psicólogo, eu vou ficar atento ou atenta aos sinais de uma pessoa que pode ser tóxica ou totalmente disfuncional. Aí você rejeita aquele relacionamento ruim. Você não vai olhar mais com base no seu sentimento, na sua carência, onde que o outro precisa depositar esse afeto. Na verdade, você já tem o afeto. Se o outro for disfuncional, isso aqui, gente, você rejeita. Eu conheço várias pessoas que depois do autoconhecimento, o relacionamento vinha ali uma pessoa tóxica, uma pessoa que pode entrar num relacionamento abusivo, às vezes um narcisista disfarçado, porque ele vem de um cordeirinho, né? Ele vem como o primeiro ciclo da fase narcisa é conquistar a pessoa, o outro. Você tem que estar atenta, porque ele vai entregar para você tudo o que você quer, que é abraço, que é carinho. Aí entra também nessa figura paterna. Vai acompanhando, viu, gente? Que eu não preparei roteiro, não. Estou falando aqui o que está vindo. Essa menina, principalmente, a maioria que tem problema de abandono afetivo, ela vai projetar no homem o pai. A maioria. E ela só vai saber isso se ela tiver munida de conhecimento. Senão, ela vai achar que está tudo normal. Aí ela vai cobrar como pai, ela quer a atenção do pai. Ela aqui. Não sei se... Meu amor, você tá por aqui. Avisa a minha irmã que eu estou em live. A Nenzinha, por favor. Eu não vou conseguir sair aqui, não. Ela tá me ligando aqui. Se você... Quem puder avisar ela aí, eu tô sem um outro smartphone. Só manda mensagem, o Rodrigo tá na live. Por favor, se você estiver aqui, tá? Eu parei aqui, eu não sei se tá aqui. Gente, vocês estão entendendo como é que funciona? Então, se eu não tenho conhecimento, se prepare. Não culpe o outro. Quem sabe você tem um trauma, já criou um padrão comportamental, sua personalidade já está pronta com base naquele trauma. Sua personalidade é o rei, é o ego, é o que vai te direcionar com base naquilo que você sofreu. A terapia com a psicanálise, ela vai tentar trazer a existência para que você entenda que não é tudo sobre você.
em alguns momentos. Não vai ser o seu ego que vai te conduzir. Quem sabe a terapia vá desinflar esse ego e você entenda um pouco mais que vai ser necessário você aprender mais sobre suas emoções, a filtrar mais as informações dos outros que depositam em você, para você não se contaminar, não se sentir ofendida, saber de fato o que é bom e o que é ruim para você. Isso é autoconhecimento, certo? Depois de muitos anos, fez 7 anos que eu comecei a fazer terapia, comecei a estudar sobre o paciente. Esse ano agora faz 6 anos de clínica. Eu fiz neurolinguística, uma pós em neurolinguística, depois eu fiz uma pós em psicologia positiva, estudo sobre Freud, psicanálise, então eu sigo essa linha teórica nas terapias, e esse direcionamento a gente vai na raiz do problema. Mas se eu não tivesse vivido, eu mesmo vivido, certamente eu não iria conseguir acessar e falar de tantos traumas infantis se eu não tivesse trazido uma cura para mim mesmo, entendeu? Eu precisei ser curado para curar também. Eu conheço psicólogos que não foram curados ainda, entendeu? Eu conheço vários que escolheram uma outra teoria justamente para não acessar essas feridas emocionais. Tem psicólogo que vai pro TCC e nem sabe que trauma tem, porque ele está estudando uma outra linha teórica, entende? Eu estou falando de psicólogos, você imagina a sociedade, como não tá, entendeu? Então, essa live aqui, gente, é para deixar um alerta para vocês, para que vocês busquem mais conhecimento e não fiquem aí presos nesse passado, que o passado faz de você um escravo. E escravo não dá, você não vai conseguir. É uma gaiola que muitas vezes a janelinha está aberta, você pode voar e você não consegue. Entendeu? Certo? Tudo bem? Deixa eu ver se tem aqui. Eu respondi algumas perguntas aqui das pessoas que me mandaram. Tem algumas perguntas aqui, ó. Tenho vários e sinto até vergonha de falar. Tem que falar. Olha, é justamente isso. Quando você não fala do seu trauma... Eu estou respondendo algumas perguntas que mandaram na caixinha, tá, gente? Quando você não fala, você está retendo a emoção. E esse reter a emoção vai criando um padrão, uma negação, negar a extensão desse problema. E isso vai te adoecendo. Você vai ficando mais rígida, mais amarga, mais limitada, inacessível, intolerante, vai manifestar em você mais sentimentos e emoções negativos do que positivos. Inclusive, quando alguém positivo quer acessar você, só de você não conseguir falar isso, pôr pra fora, infelizmente você vai perder a oportunidade, vai ter dificuldade relacional, família, gerar um filho, enfim, é muita coisa que atrapalha a sua vida. Tenta, não dá para saber quem foi a pessoa, mas tenta trabalhar essa comunicação e se esforce para quem sabe você começar a fazer terapia, tá bom? Como saber qual o seu trauma? São vários traumas. Eu vou falar de 5 traumas, e aí se vocês quiserem anotar, são traumas específicos que eu utilizo para ficar mais claro. O primeiro trauma é a rejeição, que pode ser do pai ou da mãe. O abandono, que pode ser do pai e da mãe. A traição, que pode ser do pai e da mãe. Injustiça, que pode ser do pai e da mãe. E a humilhação, que pode ser do pai e da mãe. Então, todos os traumas, que são 5 que eu utilizo, eles dependem muito do genitor. Ou vai ser do pai, ou vai ser da mãe. O que acontece no menino pode ser com a mãe. O que acontece com a menina pode ser com o pai. Cada trauma desse que eu falei, eu tô levantando assim porque eu não tô me vendo. As perguntinhas subiram aqui. Eu vou começar assim. O primeiro trauma é da rejeição. Como é que eu identifico rejeição? Essa rejeição aqui, no adulto, vai desenvolver uma personalidade com base nessa rejeição. Tudo começa a partir do 3º ao 6º ano. Por isso que você... Mas como assim? Eu tive uma família assim tal... Eu ouço isso toda hora, mas calma. Você não sabe o que está no seu inconsciente. E o que você viveu do 3º ao 6º está tudo aí reprimido. É aí que entra a psicanálise. Ou você faz e acredita, ou você vai ficar no abismo sofrendo nessa cadeira elétrica. Ok?
Primeiro trauma, rejeição, pode ser do pai e da mãe, desenvolve uma personalidade na pessoa. Que personalidade é essa? Uma personalidade escapista. Essa pessoa escapa de tudo. Ela não identifica a existência dela. Ela tem dificuldade de entender, de compreender a identidade dela, de aceitar essa identidade. Nesse caso aqui, escapismo é achar um motivo para não fazer, para não ser, para não ir. Ela sempre vai se preservar para não acessar alguma coisa, com medo de ser rejeitada de novo. Essa é uma de várias características. No abandono, essa pessoa que sofreu abandono, que seria aqui a rejeição, abandono, esse adulto vai ter a personalidade dependente. Para quem já se identifica com a personalidade dependente, tem um trauma infantil aí de abandono afetivo, mãe ou pai, menino ou menina, ponto. Isso aqui eu estou resumindo para não ficar muito forte. Traição é a mesma coisa. Traição pode ser do pai e da mãe, não é só trair com outra mulher ou com outro homem, não. É falas, eu tô indo aí, nunca chega. Isso na infância. A injeção, vai tomar vacina, não dói. Calma, não dói a criança. Chega lá, dói. O menino vai se sentir traído. Então esse trauma de traição, que são vários fatores, vai desenvolver nessa pessoa um perfil mais controlador. Tem um tipo de traição assim. Meu pai bebe muito. Eu sou pequenininha e ele me trocou pelo bar. Ele chega bêbado, eu vou me sentir traída. Também entra nessa traição. No futuro, essa menina ou esse menino vai desenvolver uma personalidade mais controladora. O que seria isso? Muito ciúme excessivo, precisa controlar tudo. Vá por aqui, sobe aqui, é melhor esse, faz aqui. E não aceita que o outro deposite naquele momento ali quem sabe, uma condição ou uma orientação. Tem que ser dessa pessoa. Tem gente que é tão crônico isso que desenvolve doenças mentais, certo? Isso aqui é trauma, não é doença mental. Se você não cuida, vai desenvolver doença mental, porque vai começar a vir um sofrimento psíquico e isso aí vai vir dor, vai vir sofrimento, o negócio vai ficar muito grave para você. O outro é da injustiça. Injustiça é se sentir injustiçado. Uma predileção em um outro filho, vou te buscar vou buscar para ir ao parque. Tem duas meninas lá, pequenininha. Aí o pai fala, não, você não vai. É a outra que vai porque só tem vaga para uma. Essa criança que não foi vai se sentir injustiçada. No futuro essa menina ou menino vai desenvolver uma personalidade mais rígida. Ela vai criar uma rigidez. Ela vai ser mais... se torna uma pessoa mais rígida, autocrítica, autocobrança. Entende? Como no futuro essa personalidade distorce tudo para preservar, para se proteger. Na teoria das feridas emocionais, da Lise Bourbeau, ela coloca como máscara, que para Freud seria ali personalidade, certo? É o ego. Para ela colocou como máscara, que faz muito sentido. Então é uma máscara que você precisa colocar para se proteger novamente daquela traição, daquela injustiça. E da humilhação, essa pessoa desenvolve uma personalidade masoquista, certo? Tem dois fatores. Um fator é na vida sexual, ela gosta de, quem sabe, o masoquismo, ela gosta de apanhar ou bater para se sentir ou humilhar o outro. E ao outro lado dessa personalidade masoquista é você buscar sempre uma forma, seja em discussões, seja no dia a dia, seja nas tomadas de decisões, uma forma de você se auto-humilhar. Aí você se auto-humilha e entra nesse limbo de sofrimento de novo. Entendeu? Então aqui é uma pergunta que uma seguidora fez, como saber qual o meu trauma. Se ela vê algum momento essa live, daí dá pra você ter ideia mais ou menos onde tá. Tem gente que tem as 5, tá, gente? Tem gente que tem as 5, infelizmente, tem que buscar o tratamento, tá bom? Outra aqui falou assim, minha mãe batia em mim e nos meus irmãos. Aí eu abuso físico. Essas pancadas, bater, principalmente na cabeça, pode dar lesão cerebral. Aí vem um monte de doença que lesiona esse cérebro, como o TDAH. Tem gente que me engana, fica rotulando aí um monte de gente com TDAH, mas não fala que essa pessoa apanhou, né? Ninguém diz mais isso. É engraçado. Eu aprendi na faculdade em 2014, 15, 16 que não podia bater, porque lesiona o cérebro. Hoje ninguém fala mais, mas tem que rotular. Não, vamos lá dar.
Nós precisamos laudar a sociedade inteira de TDAH, de autismo, mas anula o comportamento do pai e da mãe. Se for investigar, pode ter um comportamento de comunicação agressiva, um comportamento muito mais complexo do que as imagens estão mostrando. E fale mal ou ruim de mim. Tem coisa que eu concordo e tem coisa que eu não concordo. Eu não sou obrigado a concordar com coisas, porque eu visualizo, eu sei. Eu já vi muito espancamento e depois essa criança desenvolver doenças graves, como doenças que causam lesões no cérebro. Aí ninguém fala disso. Aí vai taxar o menino disso, tem que tomar remédio, tem que fazer acompanhamento e é aquela loucura. Entende, gente? Certo? Não estou aqui anulando a doença, respeito, gosto. Inclusive eu tenho pacientes que têm TDAH e têm autismo. Eu atendo. Mas nós precisamos entender por que chegou aquilo. Ah, mas é fisiológico, nasceu assim. Mentira. Mentira. Ninguém está investigando isso. Esse é o grande problema. Ninguém está investigando. Certo? Falar em público. Ah, aqui a timidez. Foi uma outra. Deixa eu ver se tem mais uma outra aqui. Eu vi meus pais fazendo sexo quando era criança, apesar de não ter nenhum conhecimento ou conhecido relacionado. Ah, cadê? Deixa eu ver. Ainda assim, eu me lembro, eu tinha cerca de 8 anos. Isso é um problema? Depende. Se você já é adulto, já tem uma vida sexual ativa, isso lhe causa um desconforto? Você tem alguma disfunção na vida sexual? Você está empenhado? Está tudo bem? Você que tem que se perguntar, será que está tudo bem? Porque se você lembra e não aconteceu nada, não tem problema. Tem pessoas que podem acontecer e você levar alguma disfunção sexual ou relacional na sua vida. Aí precisa investigar em terapia, mapear e entender o que está acontecendo, certo? Ok? Gente, eu vou ter que sair porque eu vou voltar ao atendimento, tá? Eu entrei aqui um pouquinho porque teve uma brechinha aqui, mas eu vou voltar a atender. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa não ter falado com todo mundo, não ter olhado aqui as mensagens, mas eu acredito que eu consegui trazer respostas para muita gente que estava aqui agora, certo? Não deixe de buscar ajuda psicológica, façam terapia. Se vocês quiserem saber mais sobre os meus atendimentos, o link está na minha bio, é só chamar lá no WhatsApp, que a gente manda as informações da terapia comigo, tá bom? É a psicoterapia, terapia com psicólogo. Terapia tem várias. A psicoterapia é com psicólogo, ok? Certo, gente? Um beijo, fiquem bem e nós vamos nos falando aí durante a semana, tá joia? Um beijão, gente, bom final de semana. Até breve.